Bom dia, meus queridos. Vamos hoje começar uma nova etapa da série do Pentateuco, o livro dos Números. Agradeço a todos vocês que estão no canal acompanhando as aulas. Meu nome é Maria Alice, meu canal do YouTube é Alice Bíscaro. Vão no canal, compartilhe, dê seu like, toque seu sininho, adquira sua apostila e vamos levando o conhecimento da Palavra de Deus adiante a todos os irmãos. Espero todos vocês no meu canal. Vamos lá falar de números. O livro dos Números tem esse nome porque contém o recenseamento das tribos israelitas e dos levitas. Embora o nome Números não indique com exatidão a história narrada no livro. Em Números, a narrativa vai começar no deserto do Sinai, logo depois do evento da aliança, e termina 40 anos mais tarde com o povo esperando lá na planície de Moabe para entrar na terra prometida. É a história do povo de Deus enquanto caminha pelo deserto sob a liderança de Moisés e de Arão, que é o sacerdote. Por isso que também tem a história dos levitas, é o recenseamento das tribos, mas também a história do povo, né, sobre o domínio, sobre o comando, tanto de Moisés como também de Arão. A questão fundamental é a presença do Senhor junto ao seu povo, enquanto este povo caminha no deserto. Deus caminhará com eles e vai dirigir a vida do seu povo para até o momento de entrar à terra prometida. Deus estará sempre na vida do povo, porque ele tem uma aliança. Ele é o povo. O povo tem o seu Deus e ele é o Deus daquele povo. Então, é um Deus no possessivo. Meu povo, teu Deus. Então, a gente entende muito bem a questão dessa aliança tão forte entre o povo de Israel e Deus. Vamos entender um pouquinho dessa organização primitiva. A história primitiva vai ser dividida em eras. A idade de Adão, Noé e os seus ancestrais de Israel, que está em Gênesis, a era do deslocamento de Israel do Egito para o Sinai, que é Êxodo, a era do deslocamento de Israel do Sinai para o limiar da terra prometida, que é do Êxodo, e vai chegar a Números. O evento do Sinai está no centro. Todas as diretrizes de Número, capítulo 1 até o capítulo 10, por exemplo, são comunicadas a Moisés no Sinai. Quem é o autor? Nós estamos falando dos autores sacerdotais. Então, para quem os autores dessa mão redacional sacerdotal vai falar? Quem é a plateia? Então, nós temos que ver a palavra, para quem é dirigida essa palavra. Porque conforme eu falo, dependendo do meu público, da minha audiência, eu falo de uma determinada forma, para que eu seja o que? Compreendida e entendida. Então, nós temos as mãos redacionais, que vão ter audiências próprias e vão falar de uma determinada forma. A história primitiva recebeu a forma final, quer dizer, o redator final fecha isso no século VI a.C. Os sacerdotes preocupados com a restauração do culto no templo. Por isso, a obra é chamada sacerdotal. Os autores eram de famílias sacerdotal,
filhos de Sadoc, que obtiveram a liderança entre os povos deslocados do exílio, lá no século VI, e motivaram esse povo a centralizar a vida no culto do Senhor. Escreveram a história especificamente para dar aos israelitas exilados, nós estamos falando de uma época do exílio, né, que a história ela é dividida em pré-exílica, exílica e pós-exílica. Então, esse redator, ele está numa época exílica. Eu posso contar para a gente entender um pouquinho de datação, que às vezes, para quem não estuda, fica difícil. Eu posso estar em 2020 e contar para vocês uma história do século XVIII. Nós não vemos isso em novela, em filme? Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Estou no século VI contando uma história do século X, para vocês entenderem. Mas essa mão final dessa história redacional, ela vai ser do século VI, e é uma mão sacerdotal. Então, essa mão quer dar esperança aos exilados, consolo aos exilados, baseado nas lembranças dos atos divinos. Os sacerdotes escreveram a história de Deus em Israel para que as pessoas que questionavam a sua identidade e a sua fé, porque elas estão num momento diferenciado, elas estão no exílio, elas estão sendo enculturadas constantemente. Então ele tem que ser lembrado da sua fé, da sua essência, da aliança, da promessa. Então a importância, essa época nós falamos que estão tendo uma teologia, a teologia da esperança. A teologia do exílio é uma teologia da esperança, esperança que Deus, esse Deus libertador voltará. Você voltará para a sua terra. Se você confiar, se você acreditar, se você cumprir os mandamentos, Deus nunca te abandonará, porque Deus é fiel. O homem é infiel, mas Deus não. Então nós vemos essa dependência, essa obediência aos mandamentos. Eles transmitiram essa palavra de esperança e de incentivo para todos nós em nossas experiências também de deserto. Quantos desertos passamos na nossa vida? Mas se eu tenho confiança em Deus, se eu sou uma pessoa que vivo de acordo com a palavra, eu tenho certeza que Ele nunca me abandonará. Porque nós temos uma aliança. E a minha aliança na igreja é feita através dos sacramentos. Então, é tão importante os sacramentos dentro da nossa igreja. Então, nós somos uma igreja sacramental. Foram escritores que coletaram antigos documentos, essa mão sacerdotal vão coletar antigos documentos, listas, relatórios, narrativas e revisaram. O que essa mão faz? Ela pega os antigos documentos, revisam, reorganizam isso em um relato de Deus com o seu povo, para restabelecer essa base e essa identificação com este povo, com seu Deus, porque eles estão no exílio de Babilônia. Então eu tenho que lembrar a este povo a grandiosidade de Deus na sua vida. A teologia sacerdotal. Essa teologia sacerdotal, ela vai do Sinai, na aliança que vai dar origem, né, a um benefício da presença do Senhor no meio de Israel. A glória do Senhor, não é isso? A nuvem não acompanha o povo no deserto. Quando a nuvem acompanha, quer dizer que a glória de Deus está no tabernáculo, está no meio do povo. E permanece sobre o Sinai e continua presente entre o povo com
a aliança. O autor sacerdotal vai escolher as palavras com extremo cuidado. Aqui o verbo que nós temos traduzido por permanecer significa literalmente acampar. É Deus que acampa com o seu povo, é Deus que caminha com o seu povo, é Deus que luta e liberta o seu povo. Deus está presente na arca e na tenda. A tenda se movia com o povo. Então Deus se move, caminha também com o seu povo. Chega a ponto de ter teologia fundamental em todas as narrativas, tanto do Êxodo como também do Levítico. Vamos entender um pouquinho desse vocabulário desta mão sacerdotal. O que é glória do Senhor? Glória do Senhor vai designar a característica para Deus que se revela em toda a sua majestade e em todo o seu poder. O que é morada? Morada é a palavra-chave da teologia sacerdotal. Deriva do verbo acampar, como moradores da tenda. Esse indica a mobilidade do povo e a proximidade com a santidade e a transcendência. Tenda do encontro refere-se ao lugar tradicional do encontro divino com o humano. Arca. A arca é identificada pelo autor sacerdotal como a arca da aliança. Números 10, versículo 33. A arca do documento. Número 7. Na tradição primitiva, a arca era o lugar sobre o qual se acreditava que o Senhor estava presente de forma invisível. Essa noção foi reinterpretada pelo sacerdote como recipiente para guardar os documentos da aliança e as tábuas da lei. Está lá em Êxodo 25, versículo 16. Santuário é usado para falar do lugar santíssimo, local da arca e da tenda do encontro, onde o Senhor habita entre o povo. Comunidade vai se referir ao povo da aliança e toda a família do povo de Deus. Eu sou o Senhor. É uma fórmula de reconhecimento que vai identificar Deus como libertador do povo da escravidão do Egito e, portanto, como Deus que escolheu Israel para um relacionamento especial. Então, a gente vai entendendo que é importante conhecer o sentido dessa palavra no hebraico para a gente entender melhor o texto que nós vamos ler. Na próxima aula, vamos continuar falando da introdução de Números, dos aspectos estilísticos da edição sacerdotal. Agradeço a todos vocês. Vamos começando um novo livro com muita alegria. Espero todos vocês no canal. Compartilhe e compre a sua apostila. Agradeço muito a todos vocês. Obrigado por tudo mesmo. Eu sou uma pessoa extremamente agradecida aos meus alunos, agora aos meus seguidores, que é muito importante. Me deixa muito feliz ter esse contato com vocês, mesmo que seja à distância. Um beijo grande e uma semana com muita paz, muita saúde, muito amor. Que Nossa Senhora nos proteja sempre, nos dê essa alegria de continuarmos o nosso dia a dia que está muito difícil. Obrigado, queridos.